primeiro movimento positivo, surpreendente, inesperado, e construído não por teóricos da psicologia, mas pelos meninos e meninas de 11, 12, 13, 14 anos de idade, foi o ficar. Desde o início eu sou super a favor do ficar, quando todo mundo achava que eu era um tarado também, de deixar os meninos e meninas se beijarem, mas foi um momento em que, volto a dizer, iniciativa espontânea deles, não por força e mérito nosso. Ficar é isso, a gente chega numa festa, conhece a menina, fala oi, oi, conversa um pouquinho e começa a se beijar, e começam aquelas carícias do umbigo para cima, entre meninos e meninas, em ambiente público, sempre em ambiente público, onde todo mundo, portanto, fiscaliza todo mundo, porque eles também têm medo de fazer isso assim muito reservadamente, porque periga de escapar do controle. Em ambiente público, meninos e meninas trocam carícias eróticas entre eles, meninos e meninas da mesma faixa etária. Meninos de 12, 13 anos beijam meninas. Imagina, antigamente beijar era só quando fosse namorar. 17, 18 anos, ou então as prostitutas, com todas as dificuldades. Aqui não, eles se beijam, eles são amigos, portanto, eles crescem igualitariamente nesse sentido. As meninas têm o privilégio de poder aprender a interagir e a lidar com a sua sexualidade de uma maneira muito menos assustadora, muito menos assustada, não é? E os meninos não crescem com esta frustração de serem rejeitados, porque eles se veem aceitos, né, para essa intimidade física. Então, desaparecida a frustração relacionada ao desejar sem correspondência, ou seja, desaparecida a frustração relacionada a essa diferença na natureza sexual, os meninos crescem com menos raiva das meninas, crescem muito mais amigos delas, muito menos machistas, com um discurso muito mais simpático. É verdade que crescem um pouco preguiçosos também. Todo mundo sabe que os meninos estão folgados, porque antigamente eles tinham que dar certo na vida e vencer e ser importantes para poder ter acesso ao carro, para poder ter acesso à mulher. Agora, como o negócio do acesso à mulher foi facilitado, então a motivação para progredir diminuiu dramaticamente nos meninos, cresceu nas meninas. Dramaticamente, porque elas que antigamente imaginavam que só de ser bonita e gostosa iam resolver o seu problema, hoje também não acreditam mais nisso. Meninas mudaram muito a sua relação com os estudos e com a seriedade intelectual. E os meninos mudaram muito também, só que para menos. E isso, de alguma maneira, está equilibrando e faz prever também um universo basicamente de poder feminino para breve. Se continuar nessa sequência, os homens é melhor que aprendam rápido a cozinhar mesmo e fazer outras tarefas. Estão aprendendo, estão bons de cozinha já. Cresce o número de homens que sabem cozinhar também. Eu volto só a dizer, o ficar é o primeiro alento positivo realmente, a primeira coisa importante que aconteceu, e o ficar está nos ensinando uma coisa importante. Por exemplo, sobre essa coisa da biologia versus cultura. O desejo visual é masculino. E a mulher se excita de se perceber desejada. Mas, nessa geração, que hoje tem, vamos dizer, até, digamos, 20, 21 anos de idade, a coisa se modificou completamente. Apesar de que o homem continua tendo o desejo visual, não é mais ele que obrigatoriamente corre atrás das mulheres, como sempre foi. Eles têm o desejo visual, mas eles não acham que esse desejo é uma ordem, é um mandamento. Eles estão nos ensinando isso. Exatamente, eles nos ensinam que biologia é uma tendência e não uma ordem. Porque eles têm o desejo e não vão atrás. E as meninas que não têm o desejo vão atrás. Olha aí. Então eu falo assim, a menina também tem desejo. Não, menina agora também vai atrás. Ter o desejo é outro assunto. Não precisa ter desejo para ir atrás, como o homem não parou de ter desejo porque parou de ir atrás. É que isso deixou de ser a razão da aproximação ou não. Então o homem pode sentir o desejo e não procurar, a mulher pode não sentir o desejo e procurar. Vai sentir outros interesses, não estou dizendo que vai procurar de graça, mas não obrigatório por causa desse desejo mamífero que faz com que nos outros animais o macho corra atrás da fêmea no cio desesperadamente. O Freud mesmo, essa coisa do desejo visual,
Quem apontou isso de leve pela primeira vez foi o Freud. Ele diz o seguinte, que talvez no momento da passagem da posição quadrúpede para bípede, os órgãos sexuais se tornaram visíveis. E aquilo que nos outros mamíferos era olfativo, na nossa espécie teria se transformado em visual. Essa é a hipótese que ele usa para justificar a transferência do estímulo olfativo dos outros mamíferos, que os machos respondem a estímulo olfativo ligado a cheiros diferentes na urina da fêmea no cio, e atacam vorazmente, porque o mamífero, sim, para eles biologia é uma ordem, mas isso daqui é um macaco computadorizado, né? Então, no macaco computadorizado, a biologia não é ordem, a biologia é uma tendência e não uma ordem. A biologia vira ordem se o cérebro estiver meio fraco, ou seja, como numa cultura, a biologia vira ordem se a cultura estiver desprovida de valores, de normas, enfraquecida, decadente, como infelizmente eu penso que é a nossa cultura atual, né? Mas em condições normais, quem decide o destino de cada um de nós e das nossas sociedades deveria e poderia e poderá ser o homem, e não os seus instintos de que o mais forte vença e dane-se os outros e coisas que tais que hoje todo mundo acha tão aceitável defender. Admiração é fator de escolha, mas não é fator do amor. A sexualidade é um tema altamente político. O ideal seria você juntar as coisas, né? Você ter uma mulher que você sinta amor e um tremendo de um tesão, pô. E isso é possível por um tempo longo? Eu acho que é possível, sim. Só não é automático, entendeu? Porque primeiro é o seguinte, aqui quando a gente falamos da cultura como um todo e das grandes generalizações. Existe um significativo número de homens e de mulheres que não têm